Olá pessoal, tudo bem por aí? Professor Fabiano. Bom, então nesse vídeo eu vou fazer a resolução, não é? Vou passar para vocês a resolução da nossa prova, né? Da nossa avaliação bimestral. E, bom, vou comentar ela, não é? Resolução. Se houver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via chat, via e-mail ou presencialmente, não é? No nosso dia de aula, na próxima quarta-feira agora, né? Dia 24, certo? Eu estarei na instituição me preparando para a semana dos TCCs. Então, estarei em sala de aula lá para o nosso horário de aula normalmente, caso alguém queira questionar alguma coisa, alguma dúvida. Se não, vou estar na sala dos professores até ali perto das 9h50, beleza? As notas de vocês já estão no Mentor Web, não é? Se vocês já deram uma olhada lá. E apenas as notas das provas. As listas de exercício eu estou aguardando ainda o prazo, né, do AVA fechar. E logo eu corrijo essas listas e também posto as notas, ok? Então, esse vídeo, o PDF, né, das resoluções, mais o material que eu vou cobrar na avaliação final, né, ou na prova final, caso alguém precise, vão estar todos nesse tópico da aula do dia 24 de novembro, beleza? Então, vamos lá para a nossa correção da prova. Muito bem, então, primeira questão era essa daqui dos meios dielétricos ou das propriedades elétricas dos materiais. Olha só, o enunciado dizia que a figura abaixo, né, mostra a passagem do vetor campo elétrico do meio 2 para o meio 1, por meio de uma interface sem cargas. Sabendo que ε1 é 2 vezes ε0 e ε2 é 9 vezes ε0, e que o campo E1 é dado desta forma aqui, determine o campo E2 e os ângulos θ1 e θ2. Muito bem, então nós já fizemos alguns exercícios, né, e indicados alguns para que vocês resolvessem, parecidos com esse exercício. Okay? Então, inicia-se, né, lá escrevendo, né, o vetor genérico E2, né, desta forma aqui. Então, tem lá, ó, os versores x, y e z e as componentes E2x, E2y e E2z. Ok? Muito bem. Então, essa figura aqui mostra como é que está essa distribuição espacialmente falando. Então, você tem o plano XY, né, que é perpendicular aqui, e perpendicular a este plano, você tem o eixo Z. Você pode escrever tanto o campo 2 quanto o campo 1 como se fossem componentes tangenciais e normais. Neste caso aqui, as componentes tangenciais, elas estão, como vocês podem ver, no plano XY. Enquanto que a componente Z, ela está perpendicular a este plano, apontada no eixo Z, é a componente normal. Ok? Muito bom. Das condições de contorno ou regras de seleção, como vimos em sala de aula, as componentes tangenciais dos campos elétricos devem ser iguais. Então, como a gente viu aqui que as componentes x e y são as componentes tangenciais, a componente E1x tem que ser igual à componente E2x, assim como a componente E1y tem que ser igual à componente E2y. Ok? Então já determinamos aí duas das componentes desse vetor genérico. E pela regra de condição de contorno, para a componente normal, parte-se dessa equação aqui. ε1 igual a componente E1 normal, mais ε2 componente E2 normal. Isso igual a ρ0. ρ0 significa a densidade superficial de cargas entre os dois meios. Como a gente não tem cargas aqui, porque ele diz que as cargas são zero, esse ρ0 a gente faz igual a zero, e no lugar de E1N e E2N, eu coloco E1Z e E2Z, que seriam as componentes normais para cada um dos campos. Então, substituindo os valores aqui. Então, olha só. E1 ε1 vezes E1Z é menos, né? Tem um errinho aqui, né? Aqui tinha que ser menos. Então, menos ε2 E2Z é igual a zero. Esse igual eu vou jogar para cá, porque eu tenho que isolar esse E2Z, né? Essa componente aqui.
E vou substituir os valores. Então, ε1 fica 2ε0. E1z vale 2, né? Como nós estamos vendo aqui. E ε2 vale 9ε0. E E2z é o que eu vou determinar. Então, isso aqui vai ficar 4ε0. ε0 cancela com ε0. Você vai ter que E2z é igual a 4 sobre 9. E aí, substituindo este valor mais os valores de x e y, componentes tangenciais, determinamos que o vetor campo elétrico do meio 2 é x menos 3y mais 4 nonos de z. Ok? Então, esse é o nosso vetor campo elétrico para o meio 2. Para a determinação dos ângulos, nós utilizamos essas expressões aqui, tangente de θ1 e tangente de θ2. Tangente de θ1 vai ser a raiz quadrada, né, a razão entre a raiz quadrada das componentes, da soma das componentes tangenciais ao quadrado sobre a componente normal. Nesse caso, né, E1x vira 1, E2x vira menos 3, né, que está aqui. Perdão, aqui não é E1, não é E2x, é E1y, ok? Então, daí seria o menos 3 aqui. Daí, aqui embaixo ganha um 2, não é? Porque é o E2z, não é? Aí vai ficar a raiz de 10 sobre 2. Então, isso aqui dá 1,581. Se você tirar o arco tangente ou a tangente na menos 1, você obtém o ângulo, não é, que o campo E1 faz com a normal, que é de 57,68 graus. Já para θ2, é uma equação parecida, né? Tangente de θ2, né? Só que aqui o E2z vai ser 4 nonos. Aqui em cima são os mesmos valores, então isso aqui vai ficar 9, que multiplica a raiz de 10 sobre 4. Isso dá 7,115. Então, tirando a tangente na menos 1, ou o arco tangente, você encontra 81,99 graus, ou aproximadamente 82 graus, ok? Então, esse era o procedimento para a resolução do exercício número 1. Próximo exercício, o exercício número 2. Então, você tem lá que um elétron com uma velocidade dada pelo vetor velocidade, né, 2x mais 3y, entra em uma região do espaço com um campo magnético constante, dado por B igual a menos 2 Z chapéu Tesla. Determina o vetor força magnética que atua sobre este elétron. Então, o vetor força magnética ele é calculado desta forma aqui. Vai ser Q, que é a carga da partícula carregada, nesse caso o elétron, que multiplica V vetor B, ou seja, você tem esse produto vetorial aqui a ser resolvido, certo? Pois muito bem. Então, Q vai ficar aqui fora em evidência e aqui eu abri o produto vetorial. Então, é 2x chapéu mais 3y chapéu, vetor menos 2e chapéu. Então, aqui você vai ter que fazer a distributiva. Então, x vetor z. X vetor z é menos y, ok? Só que tem esse menos aqui que vai acabar compensando. Então, vai ficar y. E 2 com 2, 4, certo? Agora, y vetor z é x. Menos, aparece esse menos aqui. E aqui embaixo, só reescrevendo na ordem, né, x, y, z, eu tenho que a força magnética vai ser Q, que multiplica menos 6x chapéu mais 4y chapéu, ok? Então, qualquer dúvida aqui, volta lá naquele material do primeiro bimestre que tem as tabelinhas para os produtos vetoriais desses versores unitários aqui, não é? Então, você pode encontrar isso daqui lá. Reforçando, né, se vocês não entenderem uma passagem que eu fiz aqui e ficarem com dúvida, lembre-se que vocês podem me contatar a qualquer momento para esclarecimentos, ok? Bom, questão 3. Um rolamento retangular com dimensões de 0,25 metros por 0,35 com 40 voltas está no plano YZ.
e por ele passa uma corrente de 2,5 amperes. Sabendo que o momento magnético aponta para o eixo X e que B é igual a 1,2 Y chapéu militesla, determine o torque sobre esse enrolamento. Muito bem. Então, nós sabemos que o torque é dado por essa expressão aqui, mi vetor B, certo? Dado em Newton metro. Mi é o chamado momento magnético, que sempre vai apontar perpendicular à área da nossa bobina, do nosso enrolamento. Okay? O Mi ele é calculado como um produto de número de voltas, a corrente que passa por cada volta, vezes a sua área. Esse X-chapéu tem que mostrar a direção que ele vai estar apontado. Se ele está posicionado no plano YZ, ele aponta em X, como está dito aqui. Então, a orientação desse vetor Mi aqui, vai ser ao longo de X chapéu. Então, calculando esse produto vetorial aqui, eu tenho X vetor Y. Isso é Z, como aparece aqui embaixo. Então, aqui eu substituo os valores. Então, N40, corrente 2,5, área 0,25 por 0,35. B, 1,2, 10 a menos 3. Fazendo esse cálculo aqui, eu encontro aproximadamente 10,5, 10 a menos 3 ao longo do versor Z, ou 10,5 milinewton-metro ao longo do versor Z, que não apareceu aqui, mas é o nosso vetor torque, ok? Então, essa era uma maneira que você poderia resolver este problema. A outra é considerar, não é, que esse cara aqui está perpendicular ali, aí você aplica a definição do produto vetorial, que é o módulo desse cara vezes o módulo desse, seno do ângulo entre eles. No caso, o seno, né, seria o seno de 90 graus. Beleza? Então, essa é a resolução do problema 3. Vamos lá para o problema número 4. O problema número 4 é a aplicação ali da regra da mão direita mais a lei de Ampère. A lei de Ampère ela veio facilitar a questão da determinação, não é, do campo ou da corrente. Então você sempre vai ter uma linha ou um contorno fechado, não é, que é chamado de amperiana, que vai envolver ou não circuitos concorrentes. E através dessas relações são possíveis determinar qual é o campo num dado ponto. Então, para resolver essa integral aqui, a gente parte da lei de Ampère. H escalar ds igual a corrente encerrada pelo caminho ou pelo caminho amperiano que eu estou considerando. Só que H pode ser escrito como uma razão entre B e μ0. Então, jogando μ0 para lá, do sinal de igual, eu tenho que a integral de caminho fechado de B escalar ds é igual a μ0 vezes a corrente encerrada. Lei de Ampère modificada, apenas isso. Muito bem, eu tenho que considerar para a curva 1 e para a curva 2. Então, começando pela curva 1. A curva 1 tem quantas correntes encerradas? A corrente 1 e a corrente 2, certo? Só que a orientação dessas correntes vai depender vai estar dependente com a orientação desses caminhos fechados aqui. Então, se eu colocar usando a regra da mão direita, o dedão paralelo, o polegar paralelo ao sentido da corrente, se os outros dedos ficarem paralelos à orientação do caminho, o sinal é positivo. Se ele ficar antiparalelo, ou seja, apontar no sentido contrário, o sinal é negativo. Então, para a corrente 1, que desce para cá, o dedão vai apontar para baixo, o polegar aponta para baixo, os outros dedos apontam contrário a essa setinha aqui. Então, esse 1 vai ficar menos 5, como aparece aqui. Já no quadro número 2, ou no circuito número 2, a corrente sobe. Como a corrente sobe, os dedos apontam paralelo para cá, os outros dedos. Então, vai ficar positivo, 3. Menos 5 mais 3 é menos 2. Vezes o μ0, menos 2 μ0, e está lá o resultado da nossa integral. Beleza? Agora, circuito número 2. Para o circuito número 2, o que acontece? Para esse caminho fechado número 2,
você tem que considerar 2 vezes a corrente nesse primeiro quadro, porque olha só, passa aqui e passa aqui. Só que ele muda, porque é como se ele tivesse uma pequena torção e aí ele muda a sua orientação. Então o que acontece? Começando aqui pelo quadro número 2, né, que só tem uma interseção de corrente. Então olha só, a corrente sobe, o sentido aqui da seta é assim. Se a corrente sobe, os dedos vão apontar contrários. Então, menos 3. Agora, para esse cara aqui. Aqui, a corrente desce. O sentido da setinha é para cá, ó. Vem daqui para cá. Os dedos apontam ao contrário, menos 5. A mesma coisa aqui, ó. Ele vem para cá, passa lá por trás e volta. Então, se eu pegar aqui a corrente, ela sobe, polegar para cima. Os dedos apontam para cá, só que o sentido aqui é contrário, não é? Então, menos 5, ok? Então, menos 5, menos 5 é menos 5, menos 5, menos 3 é 13, negativo, vezes μ0, e aí calculou-se ali. Não era necessário substituir aqui pelo valor de μ0 e calcular, mas se fez isso, também não estará sendo considerado errado, beleza? E por fim, a questão número 5. A questão número 5, ela aborda, não é, o nosso enrolamento que está num campo magnético variável, certo? Este campo magnético variável, ele está desenhado aqui, a bobina está no plano XY, e a área dela está apontando, não é, o versor associado à área dela está apontando para o eixo Z. Foi fornecido aqui que você tem apenas um número n de espiras e um raio A, ok? O valor do campo B está dado aqui, não é? B0 é 3x mais Z, seno de ômega t, indicando que o que está variando aqui é o campo magnético e a bobina está em repouso. Se o campo está variando, a V de Fehn, que ele pede que a gente determine, ou a energia potencial da força eletromotriz, é apenas a de transformação, que é dado por menos n, que é o número de voltas, vezes a taxa de variação do fluxo magnético. O fluxo magnético, por sua vez, é calculado através desta integral aqui, de B escalar ds. B vai estar apontado em função de y e z. E o ds vai ser o que? Z, chapéu ds, porque está apontado perpendicular aqui a esta área, certo? E aí você tem que a integral calculada de 0 até A, porque é o raio para esta área aqui. Então, esse escalar aqui de y com z é 0, então vai embora esse termo ali. E z com z é 1. Só que B0 sendo de ômega t é constante, então pula para fora da integração, vai ficar uma integral de 0 a A de ds, que vai ser igual a π vezes A ao quadrado. Então, substituindo aí, eu encontro que μ, ou melhor, que φ, né, o fluxo magnético, é igual a B0, π vezes A ao quadrado, seno de ômega t. Aplicando agora esse φ na taxa de variação aqui, eu vou ter que derivar esse cara aqui. B0, π e A ao quadrado são constantes em relação à minha variável de derivação. Então, eles pulam para fora e eu vou derivar em relação ao tempo seno de ômega t. Quando eu faço isso, seno de ômega t, ele tem o ômega, que é uma constante, né, um valor numérico que eu não sei, que está associado à variável tempo. Quando eu aplico uma derivada, esse ômega tem que pular para fora, não é? Então, vai ficar ômega cosseno de ômega t, que multiplica nb0, né, menos, né, nb0, π vezes A ao quadrado. Então, está aqui a Fehn calculada. E para determinar a corrente, você faz o quê? Aplica a lei de Ohm, que é a Fehn pela resistência. A resistência é dada ali como meio ohm, né, 0,5 ohms, mas você pode chamar de R e deixar só desta maneira aqui que está correto, beleza? E aí você determina a corrente que você passa em função de uma função, né, do cosseno, que depende da variável tempo, beleza?
Então, basicamente era essa a resolução da nossa prova. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, novamente vocês podem me procurar. Qualquer passagem que não ficou claro, qualquer coisa assim, vocês podem entrar em contato, ok? Alguns descontos aconteceram ali na correção da prova, mas por questões matemáticas menores, não é? O grosso mesmo das questões eu considerei, não é? A questão das aplicações, dos desenvolvimentos, mas sempre um ou outro errinho matemático acontece, não é? E daí não tem jeito, tem que fazer alguns descontos, beleza? Bom, então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e nos vemos por aí. Até mais.